Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. A gente está de volta ao Canadá. Já passamos por Montreal, lá no episódio 26, e pela Universidade de McMaster, na cidade de Hamilton, no episódio 27. Desta vez, a nossa parada é na Universidade de Regina. Nossa convidada de hoje passou um semestre estudando num lugar muito frio, mas também muito acolhedor. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, a gente vai conversar agora com a Bruna Cerati Carvalho, que é estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, na unidade da UDESC em Lages, lá no Centro de Ciências Agroveterinárias. A Bruna fez o intercâmbio ainda na era pré-pandemia, em 2019, na Universidade de Regina, no Canadá. E ela vai contar para a gente agora como é que foi. Bruna, obrigado por ter aceitado dar a entrevista e bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, também agradeço pela oportunidade de estar participando. Sempre escuto podcast e gosto bastante. Bruna, você sofreu muito com o frio lá no Canadá? É uma coisa bem difícil de se acostumar, né? Porque a gente achava que conhecia o frio aqui em Lages até passar pelo inverno canadense, que é um frio assim que chega até a machucar, né? Então, saí de Florianópolis com 35 graus positivos do aeroporto para chegar em Regina com menos 28 graus. Então, com certeza foi um choque, assim. Levou um tempo para se acostumar com o estilo de vida no inverno de lá. Conta pra gente como foi que você escolheu o destino, a cidade de Regina, no Canadá, e a universidade. Então, na verdade, o clima foi só um dos fatores que eu precisava levar em consideração na hora de escolher o país que eu queria ir, né? Eu queria muito uma universidade em que as aulas fossem em inglês, porque meu principal objetivo era melhorar a minha proficiência na língua inglesa, e também um país em que se falasse inglês, porque eu queria realmente viver essa experiência de imersão em outra língua. Então, não eram muitas as opções que eram conveniadas com a UDESC que cumprissem esses dois requisitos. Então, esse foi o principal fator que eu levei em consideração. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria conhecer um lugar que fosse muito diferente do Brasil. Então, a questão do clima, por mais que o frio seja realmente extremo, era algo que eu não conhecia. Então, a curiosidade, assim, de viver em um clima diferente, com uma paisagem diferente também me levou a escolher o Canadá. Você não chegou a cogitar estudar nos Estados Unidos? Na época, os Estados Unidos tinha só uma universidade que estava conveniada com a UDESC e eles estavam aceitando somente estudantes de pós-graduação. Mas caso houvesse a opção de ir para os Estados Unidos, eu acho que eu ainda teria escolhido o Canadá, porque era um país que eu tinha ouvido falar muito bem, que recebe muito bem pessoas de outros países, recebe muito bem brasileiros, e isso acabaria provavelmente me levando a escolher o Canadá, mesmo se os Estados Unidos também fossem uma opção. E o curso que você fez lá na Universidade de Regina, no Canadá, você também levou em consideração na hora de escolher? Sim, com certeza. A Universidade de Regina, diferentemente de várias outras universidades conveniadas com a UDESC, eles têm um site muito fácil de você entender e acessar e descobrir quais são as matérias ofertadas em cada curso e tudo mais. Então, quando eu vi que nessa universidade tinha cursos na área ambiental disponíveis, com matérias diferentes das que eu tinha em Lages, para que eu pudesse aprender coisas diferentes, isso também acabou influenciando na minha escolha, porque estava tudo bem claro. Tem curso de engenharia ambiental lá também, tem curso de ciências ambientais lá, as matérias são essas, então muito fácil assim de entender e de selecionar quais matérias estudar. Então, eu levei em consideração isso na minha decisão de ir para a Universidade de Regina. Bruna, você fez um intercâmbio com uma bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC, o PROME.
E você foi, então, com uma bolsa de $600 por mês durante 6 meses, mais passagem e seguro de saúde, certo? Isso. E isso foi suficiente para você se manter lá no Canadá? Sim, foi bem tranquilo. Claro que é tudo uma questão de você conseguir se organizar e comparar quais são as melhores opções com aquele dinheiro que você tem disponível, né? Chegava próximo a $900 canadenses e foi mais do que suficiente para conseguir pagar aluguel, eu dividia com outras pessoas, né? Então isso também já tornava mais barato. Foi também suficiente para cobrir minha alimentação, quaisquer despesas, assim, roupas também, vestuário, que eu tive que chegar lá e comprar roupas específicas. Então, para cobrir meu custo de vida lá básico, foi suficiente sim. Não precisei tirar dinheiro do meu próprio bolso para cobrir esse tipo de custo. A gente sabe que existem diferenças dentro do mesmo país em relação ao custo de vida, se você vai para uma cidade maior ou uma cidade menor. Como era nesse aspecto lá em Regina? Então, Regina, ela é uma capital, né? É a capital da província de Saskatchewan, mas essa província ela é uma das que tem os custos de vida mais baixos no Canadá. Então, com certeza, a cidade que eu estava, ela era mais barata do que algumas outras cidades do Canadá que são mais famosas ou mais turísticas, né? A cidade que eu estava não era uma cidade turística, ela era uma cidade muito marcada pela presença de estudantes e de imigrantes. Então, os custos de vida lá não eram tão altos. Talvez a minha bolsa para morar em Toronto ou em Vancouver ela não fosse suficiente para cobrir todos os custos, mas em Regina era bem possível. Você ia a pé para a universidade? Eu ia a pé porque eu morava aproximadamente uns 7, 8 minutos da universidade, então para mim valia mais a pena ir a pé. Mas você não morava em residência estudantil, certo? Isso, eu não morava nas residências porque acabava que os custos para morar dentro da universidade lá ficavam mais altos do que as opções que eu encontrei fora. Então eu dividi apartamento, eu tive a sorte de conhecer uma menina que ela trabalhava na universidade, ela era responsável pela documentação do intercâmbio lá na Universidade de Regina e ela era brasileira. Então, durante meu período de intercâmbio, eu dividi o apartamento com ela e com mais uma menina. E acabou que os custos ficavam mais baixos fora da universidade, por isso que eu optei por morar dessa forma. Conta pra gente como é estudar na Universidade de Regina. Então, eu já me surpreendi bastante quando eu cheguei por ser uma universidade muito diferente da minha, né? A Universidade de Regina, ela é considerada uma universidade pública no Canadá porque ela tem o suporte do governo, mas ela é uma universidade paga. Então, é uma forma diferente que eles têm lá. Mas tinha muita estrutura, com certeza. Sempre estava tendo eventos dentro da universidade, promovidos pela própria universidade, para integrar os alunos ou para discutir temas importantes, discutir política, discutir cultura. As salas de aula eram bem diferentes, eram aquelas salas que a gente vê até nos filmes, que parecem um auditório, assim, sabe? Que tem o professor lá embaixo e daí as cadeiras em fileiras até a parte de cima da sala. Então pareciam salas de auditório mesmo. A estrutura realmente era muito boa, tinha computadores, tinha espaços para estudo ao longo da universidade inteira, tinha muitas opções de lugares para comer dentro da própria universidade, então fast food, né, que é algo difundido por lá, restaurante vegano para quem é vegano, tinha de tudo dentro do espaço da universidade em si, né. Em relação ao ensino, era muito diferente do nosso, principalmente porque eles não têm tanto a cultura de aplicar prova. E isso foi algo que me surpreendeu bastante nas matérias que eu fiz. Então, né, das 3 matérias que eu fiz, teve 2 que não tiveram prova nenhuma e uma que teve provas, né? Daí, essas que não tiveram provas, eles têm um sistema de avaliação mais baseado em trabalhos, em debates e apresentações. Então, muito do que a gente era avaliado também era pelo nosso desempenho em todas as aulas. Então, por exemplo, hoje vai ter esse tema aqui que está sendo debatido. Para a gente conseguir debater esse tema hoje, a gente tem que ter estudado esse tema ao longo da semana anterior. Então, o teu desempenho nesse debate, nessa discussão sobre aquele tema, era algo pelo qual tu era avaliado. Então, era tudo muito ao redor de trabalhos, de debates, de apresentações e um pouco menos focado nas avaliações. E mesmo quando tinha avaliações, o peso delas não era tão grande como o peso que a gente geralmente dá para avaliações do tipo prova, né, aqui nas nossas universidades. Em relação às disciplinas que você cursou lá na universidade no Canadá, você ficou satisfeita com o que aprendeu?
Sim, eu fiquei satisfeita porque eu aprendi bastante coisa diferente, né? Eu não fui para lá com o intuito de validar a disciplina, até porque eu já tinha 7 fases completas aqui, então não tinha muita opção de disciplina para eu fazer lá que eu pudesse validar aqui, porque eu já tinha muitos créditos concluídos, né? Então eu acabei optando por fazer disciplinas que não tinham no meu currículo para aprender coisas novas. Claro, tem algumas coisas que eu não vou conseguir aproveitar tanto. Por exemplo, lá eu fiz disciplinas referentes à legislação ambiental, mas a legislação ambiental não era a nossa, era a legislação de lá. Então, isso é algo que eu não consigo aproveitar no Brasil, porém, me deu uma visão muito legal de como que funcionam essas coisas em um outro país. Então, outras coisas também que envolviam meio ambiente e cultura, cultura dos povos tradicionais do Canadá. Então, eu acabei aprendendo muitas coisas que talvez eu não consiga aplicar no Brasil, mas que vieram para minha bagagem cultural. Então, com base no que você contou para a gente, você diria que a Universidade Regina é uma boa opção para quem procura uma instituição de qualidade num país de língua inglesa e num lugar com um custo de vida mais baixo, é isso? Sim, é uma ótima opção, eu recomendo para todo mundo, tanto que outras pessoas que tentaram intercâmbio depois de mim, eu sempre recomendei a Universidade de Regina, também pelo fato de, além de você ter ensino de qualidade, você ter professores muito bons, professores vindos de vários países, então eu não tinha professores somente canadenses, eu tinha professores alemães, professores chineses, de tudo quanto é canto do mundo, as pessoas são muito receptivas, eles oferecem na Universidade de Regina suporte para intercambista, suporte para estudante internacional. Então, se você tem dificuldades com a língua, se você precisa de uma revisão da tua escrita antes de entregar um trabalho para o professor, eles têm serviços gratuitos, né, no caso, em que você pode utilizar. Então, sempre recebi muito suporte dentro da universidade em qualquer dificuldade que eu tive em relação à língua, em relação à cultura, em relação a matérias, a me adaptar ao ensino deles. É uma opção muito boa, com certeza foi uma escolha muito boa que eu fiz ir para lá. Recomendo para todo mundo. A universidade, então, é preparada para receber estudantes estrangeiros e se preocupa em dar suporte a esses estudantes. Sim, exatamente. A universidade, eu posso dizer assim, pela minha experiência, que ela tem tantos estudantes canadenses quanto estudantes internacionais, meio que 50-50, assim. Então tem pessoas do mundo inteiro, tem pessoas que falam inglês melhor do que você, tem pessoas que falam inglês pior do que você, mas todo mundo consegue se virar bem porque tem muita ajuda. Inclusive professores que às vezes têm um inglês com sotaque, por exemplo, sabe? É muito internacional, tanto a universidade como a cidade em si. Você vê pessoas do mundo inteiro na rua e na universidade também. E além de a universidade estar preparada para receber pessoas de outros países, ela faz questão de valorizar as culturas de outros países, porque sempre estava tendo eventos organizados por estudantes que valorizassem a cultura de outro país. Então, a Semana da Cultura Chinesa, a Semana da Cultura Europeia, da cultura coreana, sempre estava tendo isso. Tem associações dentro da universidade compostas, lideradas por estudantes que focam na multiculturalidade. Então, além de ela estar preparada para receber na questão de suporte no ensino, ela também abraça as diversas culturas que acabam por estudar lá. Bruna, qual você acha que foi a contribuição dessa sua experiência de intercâmbio para a sua vida acadêmica, sua futura vida profissional e até como pessoa mesmo? Eu acho que o principal impacto assim foi a questão de a gente aprender a ser resiliente e aprender muitas vezes a pedir ajuda quando a gente precisa, independentemente se a gente está às vezes pedindo ajuda para alguém que a gente conhece ou não. Aprender a confiar mais no próximo, a saber que a pessoa que está ali do teu lado ela pode te ajudar. A questão da adaptação, então você se adaptar a coisas diferentes, você enfrentar desafios sozinho, querendo ou não, porque eu estava lá longe, não estava sozinha, mas estava longe das pessoas que eu conhecia, longe da minha família. Então, realmente aprender a também sair da sua zona de conforto, sabe? Enfrentar coisas novas, não ter tanto medo, ou se tiver medo de alguma coisa nova, ir da mesma forma, com medo mesmo, meio que tentar confiar mais em si mesmo e ter coragem para fazer as coisas, porque precisa de coragem para sair do seu país sozinha, ir para uma outra cultura, um lugar frio pra caramba, para estudar numa língua que não é sua. Então acaba meio que mostrando para você que às vezes os limites é você mesmo que coloca. E que a partir do momento que tu tá
com essa vontade, às vezes, de quebrar um desses limites, de sair da tua zona de conforto, lá na frente tu vai conseguir se adaptar a todos os desafios que vão aparecer. Então, com certeza, foi um dos maiores aprendizados, assim. Além, é óbvio, né, de sair da minha caixinha, conhecer outras culturas, entender que a minha realidade, ela não é a mesma realidade que as outras pessoas que estão ao meu redor. A gente entende também um pouco dos nossos próprios privilégios, entende que às vezes tem pessoas que não são tão privilegiadas quanto você, e isso faz você também valorizar mais as coisas que você tem, as oportunidades que você tem. Então, muito crescimento pessoal, assim, sabe? Como é que funcionou a interação com pessoas de outros países, de outras culturas que você teve por lá? Com o grupo de intercambistas, era muito tranquilo porque a própria universidade quebrava essas pontes, essas barreiras, sabe? Então, a gente chegava lá, a universidade já fazia eventos, já fazia reuniões para que a gente pudesse se conhecer e conversar com as outras pessoas. E os intercambistas, querendo ou não, todos eles estavam na mesma situação que eu. Então, uma pessoa que veio de outro país sozinha e precisa chegar ali, né, e interagir com os outros, fazer amizades, conhecer pessoas. Mas a interação sempre foi muito tranquila, muito bacana. Claro que tem choque de cultura, não dá para falar que não tem. Tem países em que a cultura é muito diferente da nossa, então acaba que tem às vezes esse choque. Às vezes tem a barreira da língua, porque às vezes você não consegue entender o inglês do outro, o outro não consegue entender o teu inglês. Então, tem algumas barreiras, mas todas elas são possíveis de serem quebradas se tiver contribuição dos dois lados, né? Então, com certeza, a interação foi muito positiva, deu para aprender muita coisa, deu para aprender sobre várias culturas. Então, foi um dos pontos mais altos, assim, do meu intercâmbio, foi isso. Eu cheguei lá achando que ia conhecer uma cultura só, que era a cultura canadense, e eu acabei voltando com uma bagagem cultural muito maior. Bruna, você tem alguma dica para os seus colegas que estão iniciando esse processo agora de pensar se vai fazer intercâmbio ou não, de buscar para onde ir? O que você diria para esses colegas? Bastante planejamento, de sempre procurar pessoas que já fizeram intercâmbio para conversar. Geralmente, pessoas que já fizeram intercâmbio são muito abertas para conversar, porque a gente precisou fazer isso antes de ir. Então, eu precisei falar com muita gente, precisei ir atrás de estudantes que já tinham ido para fora, para o Canadá ou para a Universidade de Regina, conversar com eles para entender como que é a realidade, o que eu precisava. Então, tem que ter muito planejamento e principalmente muita conversa com quem já fez. Eu acho que isso abre bastante assim os olhos e dá um norte para a pessoa que quer ir para fora. E também muita coragem, assim, não ter medo, porque vai chegando perto da hora de ir, a gente vai ficando com medo, a gente vai ficando inseguro, mas não ter medo, e se tiver medo, vai com medo mesmo, porque quando chegar lá, a experiência vai ser incrível e vai ser, assim, uma das maiores experiências da vida dessa pessoa que fizer esse intercâmbio. Legal, a gente conversou com a Bruna Cerati de Carvalho, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, que contou pra gente como é que foi o intercâmbio dela na Universidade de Regina, no Canadá. É isso aí. Valeu, Bruna. Obrigada pela oportunidade. Espero que o pessoal goste do podcast e se inspire aí para correr atrás de fazer o intercâmbio, porque mesmo com pandemia agora, tenho certeza que logo, logo a gente já vai estar podendo ter essas experiências novamente. E antes de encerrar, a gente lembra que agora o intercâmbio tem uma parceria com o Education USA, a agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo brasileiros, é claro, a estudar nos Estados Unidos. Na semana que vem, tem mais um mini episódio especial, aqui mesmo no canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e do Educast USA procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir em todas as plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira.
Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.